Meu nome é Ami Almeida, eu sou coordenadora do Selo Editorial Sertão, e hoje nós vamos falar sobre o nosso lançamento, o lançamento do nosso projeto pela Lei Aldir Blanc, mas eu só sei ser petrolinense e sertaneja, eu não sei ser outra coisa. E como minha vivência é toda no sentido da literatura, eu sempre procurei estar inteirada na minha cidade, e todas, SESC, Biblioteca Pública, e com o tempo eu peguei a vivência literária como estilo de vida. Fui estudar na UFPE como profissional do livro, voltei para Petrolina e por volta de 2008 para 2009, a gente começou uma mobilização, eu com outras pessoas aqui da região, que são também alucinadas e que vivenciam a literatura o tempo todo, o movimento Petrolina Literário. E fui gestora da Biblioteca Pública, montamos sarau multicultural da Praça 21 de Setembro, que chamavam poetas locais, e a gente, a partir daí, começou a sentir a ausência de algumas publicações. E hoje a gente não tem ainda um perfil identitário desse fazer literário sertanejo. Especificamente em Petrolina, hoje, nós temos, além da nossa proposta editorial, temos a Graciele Castro, com a Cordelaria Castro, que é editora, ela é uma editora independente e escritora independente, e nós temos recentemente a Vala Editora. Mas como se constrói uma identidade cultural? A gente precisa ter raiz. E onde é que essa raiz está? Uma das primeiras dificuldades que a gente teve foi localizar a obra de Antônio de Santana Padilha, que ele é considerado um escritor completo, conto, poesia, teatro, textos técnicos, e a nossa convidada, Socorro Lacerda, foi que conseguiu recuperar uma faceta dele, que é contar a história regional. Foi a obra seminal Pedro e Lina. Então, a gente vai nessa esteira, só que como não era uma política pública ainda, foi uma tentativa, hoje a gente vai no sentido de ser independente, de buscar parcerias, mas de forma independente. Vamos falar agora um pouco, falar sobre nossos convidados. Socorro Lacerda, secretária de Cultura, foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado, foi superintendente da Fundação de Cultura da cidade de Petrolina e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil e coordenadora da Biblioteca Pública. É claro que são trabalhos oficiais, mas, além disso, independente disso, ela hoje é uma referência, tanto que o projeto se baseia na proposta do livro dela, na primeira proposta aqui da região, em reeditar obras raras, não no sentido técnico, do valor físico da obra, mas no sentido de conteúdo, oportunizar o acesso das pessoas a conteúdos que não estão mais disponíveis no mercado. E essa é a função. Ela, como editora, digamos que conquistou-se a 100% de eficiência. O nosso outro convidado é escritor, jornalista, J. Menezes. Foi supervisor de redação da Prefeitura de Petrolina, diretor do Sindicato dos Radialistas de Pernambuco, chefe de redação na revista Vitrine, na revista Contexto, que dedicava boa parte do seu conteúdo à literatura regional. Professor da UNEB, tem 4 livros publicados, um livro técnico, né? Televisão, Poder e Cidadania, uma geral do Brasil, e a trilogia Borboletas Azuis, 2018. Recentemente, ele aprovou também, com louvor, na Lei Aldir Blanc, o seu livro de contos, Contos de Vida e Liberdade. Primeiro as damas. Então, primeiro dizer que, para mim, é uma imensa honra e alegria estar aqui com essas pessoas que, para mim, são do território do meu mais profundo afeto, porque admiro
esses petrolinenses que têm contribuído com o enriquecimento dessa identidade da gente, da produção artística aqui da região. A minha admiração por Ami, essa mulher arretada, que traz para a nossa região com uma capacidade inabalável e incrível essa ideia de trazer um selo editorial para a região. E quando ela me mostrou aí a capa de Pedro e Lina, isso me emocionou bastante, porque não é fácil fazer livros. E aí, quando ela fez quando apresentaram para nós o banner, e aí me colocaram como escritora e como editora, eu fiquei pensando, mas eu sou uma editora? Sim. Ah, sim, eu editei livros, né? Então, esse livro foi editado pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal, que vale a pena, inclusive, registrar aqui que essa lei ela não está sendo cumprida, né, pelo poder local, mas basta entender que quando um orçamento é disponibilizado, a cultura acontece, porque as pessoas, as fazedoras e os fazedores de cultura correm atrás, e aí nós apresentamos essa pérola, né, esse tesouro que é Pedro e Lina, que nós consideramos o nosso Romeu e Julieta sertanejo, um livro emocionante, um livro lindo, que por onde tem andado, e eu tenho feito com que ele chegue a muitos lugares do Brasil e fora também, mas a gente tem ouvido elogios desse grande escritor que é seu Antônio Padilha, e para mim foi uma alegria imensa essa vitória que nós tivemos de reeditar Pedro e Lina e distribuir gratuitamente para escolares, mas de fazer chegar, fazer renascer essa obra linda que é Pedro e Lina. Então, Ami, o que nessa apresentação é dizer que nós temos que fazer dessa sua ideia brilhante, que é a criação desse selo literário, uma forma, um caminho para a gente trilhar com a produção do nosso fazer literário, da produção de livros aqui do Sertão, porque ela é como se isso tivesse silenciado, estagnado, e nós tenhamos à frente um território chamado editora, chamado selo, onde nós possamos sistematizar as formas de fortalecer essa musculatura da gente, que está ainda reprimida, mas que a gente sabe que existe aqui no sertão essa identidade reprimida, mas existe, e é preciso que haja esse espaço que você está construindo aí com tanta garra, com tanto afinco, mas, acima de tudo, com tanta propriedade, com tanta capacidade. Quando eu vi você apresentando isso, eu fiquei feliz, eu comemorei, porque eu sei que você você domina esse espaço, e eu acho que esse selo ele vem para ficar, ele vem para fincar aqui em nossa terra. Até fiz questão de ficar aqui no cenário onde tem um cacto aqui de um artista local também, de Gil Clécio, porque é o símbolo que você escolheu com tanta sabedoria, esse símbolo do selo sertão. Então, que esse selo ele seja uma chuva nessa caatinga da gente, nesse sertão, nesses sertões da gente, que ele tenha certeza que vai vingar. Já começamos aqui, né? Então, um brinde a essa abertura, que nós possamos fazer desse ponto de partida aí uma forma de fazer nossa literatura, nossos livros produzidos aqui brilharem, mas brilharem com esse espaço que você está garantindo que existe aqui. Então, é importante destacar assim, a fala de Socorro, porque assim, não se trata apenas da gente resgatar obras raras. Isso é fundamental, porque resgatando as obras raras, a gente recupera a nossa identidade. Nós temos escritores do quilato de Antônio Santana Padilha, Virgílio Siqueira. Quantas pessoas conhecem Virgílio Siqueira? Né? Então, para que a gente possa incentivar novas produções, é preciso também antes que a gente tenha a base. Qual é a nossa base? Então, nossa base inicial seria Antônio Santana Padilha, por exemplo, mas nós temos Raulino Sampaio, e nova quanto o nosso selo, quanto o selo editorial Sertão. Então, voltando, a gente, para que esse fortalecimento aconteça, é preciso que a gente tenha uma base. Qual é a nossa base? Qual é a nossa força? O que nos dá força de dizer que Petrolina também é uma cidade literária?
E Lagoa Grande também sua literatura, também tem sua literatura, Garanhuns não, Salgueiro, Floresta, nosso sertão tão grande, Cida Pedrosa, é sertaneja. Como é que a gente fortalece uma identidade cultural literária? Primeiro, protegendo nossas bases, divulgando nossas bases, informando a nossa juventude que nós temos potencial, porque nós já sempre tivemos. E é isso. O que é que você acha, Jota? Primeiro, boa noite para todo mundo, para os nossos queridos, para Socorro, para você, não é? E para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu penso que a criação do selo é uma grande partida, né? Não é? Eu acho que é um divisor de águas, né? Nessa questão da literatura, que às vezes parece uma transgressão, parece que fazer literatura é transgredir, né? Principalmente num país como o nosso, né? Um país que dá tão pouco incentivo à literatura. As histórias são muito parecidas de quem começou a publicar um livro, ou teve vontade de publicar um livro, né? São sempre as mesmas dificuldades, né? E eu estava pensando aqui na figura, né, de todos esses pioneiros de Petrolina e região, do sertão, que ousaram pegar no papel ali limpo, aquela superfície branca, lívida, e de repente começar a colocar uma primeira palavrinha e depois criar coragem para seguir. Né? Então, eu queria, nesse início de fala, fazer uma homenagem a todas essas pessoas, a todos esses pioneiros que tiveram a coragem e a ousadia de escrever num tempo ainda mais difícil do que hoje, não é? Do ponto de vista não só financeiro, né? Mas, sobretudo, de oportunidade, de estrutura para poder publicar algo. E eu estava lembrando aqui de uma figura em particular que se chama Vigílio Cardoso de Oliveira, que teria sido aquele que primeiro escreveu um poema a respeito de Petrolina. Isso aconteceu não a respeito de Petrolina, que escreveu em Petrolina. Esse senhor, esse primeiro texto foi escrito no ano de 1891. Veja o quanto estamos já distantes de 1891. E esse Vigílio Cardoso de Oliveira, não confundir com o Vigílio Siqueira, que é outro representante importante de nossa literatura, que deve estar nos acompanhando, mas que, assim, essa pessoa teve a ousadia de escrever um poema, né, quando ele falava das agruras, né, das agruras do homem pobre, das dificuldades das pessoas em nossa cidade, em nossa região. De lá para cá vieram tantos outros, né? E aqui a gente pode colocar alguns nomes, como o Raulino Sampaio, que você citou, né? Como o próprio Antônio Padilha, né? Como o próprio Vigílio Siqueira, né? Carlos Laerte, né? Assim, até mais recente, que a gente pode citar. Tivemos a Laíse também, esqueci o sobrenome dela, Paulo Brito, enfim, né, tantos outros que tiveram a honra, né, de escrever sobre o sertão. E o sertão, o próprio nome sertão, ele é tão profundo, né? Se fala do sertão profundo. E aí você cita um texto inicial de João Guimarães Rosa, e eu comecei a pensar em outros. Comecei a pensar em Raquel de Queiroz aqui, em Graciliano Ramos, né? Que com sua tinta, com sua caneta, com seu lápis, escreveram a respeito das muitas particularidades dos nossos sertões. O próprio Euclides da Cunha, que não era daqui, era do Rio de Janeiro, e também escreveu a respeito do nosso sertão. Então, sertão muito profundo. Eu estava lembrando também daquele livro, né, lançado pela professora Elizabeth Moreira em 1996, né, que foi aquela antologia literária, né, acho que foi em 96. Poética Ribeirinha. Sim, Poética Ribeirinha, exato. Quando ela, logo no início, né, quando ela faz um preâmbulo, e aí ela fala, dizendo o seguinte: em Petrolina tem literatura, ela faz essa provocação, e depois ela mesma responde:
Sim, tem. Em Petrolina tem literatura. E aí, com essas duas frases tão simples, ela tenta chamar a atenção para algo, né, que é muito, eu diria assim, precioso, que é o seguinte: quando alguém para escrever algo, né, essa pessoa está tomada ali de uma inspiração, não é? Essa pessoa está tomada de um pensamento, de um conhecimento, de uma observação cuidadosa sobre algo que viu ou que sentiu. E esse momento é fundamental, esse momento é muito importante. Então, eu penso que a criação desse selo, Amir, é assim, fundamental, essencial, como eu disse, é um divisor de águas, para que a gente possa realmente sonhar com uma produção ativa, regular, não é? Uma produção literária nossa. Eu sei que outros do passado tentaram fazer a mesma coisa. E eu não diria que fracassaram, eles plantaram uma sementinha e essa sementinha germinou. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por esse motivo. Por isso que eu gosto de enaltecer aqueles que tiveram a iniciativa pioneira de escrever algo. Eles legaram para nós um tesouro. E é por isso que nós continuamos a insistir a escrever, mesmo sabendo das agruras, né, dos escritores, dos autores. No início, inclusive, eu estava pensando, quando você falou um pouquinho sobre a minha trajetória, não falou da TV São Francisco, eu passei por lá também. Eu fui editor, chefe editor da TV São Francisco, de jornalismo, mas eu estou chamando isso a atenção por uma coisa, porque nesse mundo frio, às vezes, do jornalismo, nesse mundo, às vezes, frio midiático, há espaço também para a cultura, né? E eu tive a oportunidade de fazer um pouco de literatura, vamos dizer, uma literatura com imagem, talvez eu esteja agora criando uma coisa nova, uma literatura animada, vamos dizer assim. E nós fizemos umas 3 apresentações, nós entramos num programa da Globo, na época, que era o Brasil Total, que era apresentado por Regina Casé. E nós conseguimos fazer uns filmetes e conseguimos participar desse projeto, que era coordenado lá por Guel Arraes, né, pelo núcleo Guel Arraes, e nós apresentamos 3 episódios que tinha muito também de literatura. E aí a gente falando de sertão, eu lembrei que era justamente a civilização do bode, foi um desses episódios que a gente entrou no Fantástico. Depois nós fizemos a Rainha da Uva, né, que era Cláudio Damasceno, né, que era fazendo o papel desse personagem sertanejo nordestino e apresentando para o Brasil nossas riquezas. Então, veja como a literatura ela é ampla, né? Ela é rica e você pode extrair muita coisa. E quando a gente fala de sertão, nós estamos falando de uma civilização, a civilização sertaneja. Isso. E vale lembrar, remetendo à pergunta da professora Elizabeth, nós temos uma literatura petrolinense, temos escritores em Petrolina, uma produção literária, baseado também na poética ribeirinha e na nossa vontade de ter conhecimento, ciência de nossa história literária. Paralelo a esse projeto, também tem andamento mapeamento literário da cadeia criativa do sertão do São Francisco. Então, somente aqui em Petrolina, há um levantamento inicial, leitura literária, leitura criativa. Não falo nem da leitura técnica, do livro técnico. Conto, poesia, romance, teatro. Nós temos na casa de 120 escritores, somente em Petrolina. Então, o que é que não haverá, o que é que nós encontraremos de mais enriquecedor no sertão por aí afora? E quando eu falo de produção literária regional, não estou querendo dizer somente de nativos daqui. Quando a gente fala de uma editora que quer editar livros que tenham o sertão como foco, eu também falo do assunto, do tema sertão. Não, hoje a gente tem uma tendência muito forte, principalmente na área de quadrinhos, na área de ficção científica, na área do terror, do sobrenatural, em falar sobre o sertão. Recentemente nós tivemos uma releitura do nosso cangaço para o mangá.
Nós temos o Cyber Sertão, nós temos o Sertão Punk, que não trata apenas do sertão como local de sofrimento, de seca, de fome, mas que fala de um futuro promissor. Então, assim, é também relevante que quando a gente fortalece o que nós já temos, a gente também incentiva novos atores, novos criadores. Fazer uma ponte. Socorro, recentemente, ela submeteu um projeto dela, Literatura Infantil Juvenil, que tem um tema ecofuturismo. Ou seja, ela trata de liberdade e tecnologia, mas no contexto do semiárido. Então, assim, são uma série de possibilidades que fazem com que a gente sinta, mesmo diante da dificuldade, do contexto que a gente está passando no momento, mas que a gente se sinta, de certa forma, amparado por uma possibilidade de futuro, um futuro que já começou. Nós temos também grupos que tratam jogos de interpretação, RPG, e coisas que antes eram apenas um nicho, tratando também do sertão, das nossas lentes. Então, assim, são imensas possibilidades. Exatamente, Ami. É isso que você descreve, né? Mais uma vez, as pessoas que estão nos assistindo, ou que ainda vão nos assistir, porque a live vai ficar gravada, precisa compreender que a edição de livros que projetam um povo, que projetam uma região, que projeta o fazer artístico de uma região, é importante à medida que nós nos reafirmamos como gente. É muito importante frisar aqui que nosso povo, nossa gente, essa região, o Nordeste, o Sertão Profundo, é projetado na mídia de uma forma ainda caricaturizada. E isso abala muito a autoestima de um povo. Isso faz com que nós, como dizem, acho que Oswald de Andrade fala assim, que que nós temos que deixar de macaquear a identidade do outro, né? Então, o que a gente vê é o que repercute nas novelas mais queridas do mundo, né? Que são as novelas produzidas pela Rede Globo. E são novelas bem produzidas. Mas ali se projeta uma identidade que ainda não é a nossa. E quando nós aparecemos, ainda aparecemos de uma forma diminuída, sem a força que nós temos. E nós temos essa força, você observa isso especialmente mais recentemente no cinema. Hoje nós falamos em cinema pernambucano, né? A gente não fala em cinema paulista, em cinema baiano, aliás, desculpe, cinema carioca. Mas a gente fala em cinema pernambucano, que é uma arte hiperpremiada, de roteiros maravilhosos, bem formulados, de produções muito bem elaboradas. Nós passamos um tempo muito alvissareiro aí nas gestões anteriores a essa que nós estamos vendo aí, que é um desastre, porque termina fechando, por exemplo, a Ancine, que fez com que esse terreno fosse mais fértil ainda e se produzissem filmes excelentes. Esses filmes têm projetado melhor a nossa gente, o nosso povo. Eu tenho a forte impressão, aliás, eu tenho certeza, que o Selo Sertão, ele tem muito esse papel de fortalecer esse fazer. Olha, eu fico encantada, emocionada, quando pessoas de fora me enviam cópias de e-mails de amigos que leram Pedro e Lina, de seu Antônio Padilha, e ficaram surpresos. Jornalistas que vivem consumindo a boa literatura, surpresos com a forma como o seu Padilha organiza esse romance. A forma como ele descreve esse cenário nosso. Então, essas subjetividades, né, esse sentir da gente, ele é melhor projetado em quem bem vive aqui. A literatura infantil juvenil, que é o que eu gosto mais de fazer, né, embora eu também escreva contos para adultos. Recentemente teve um conto
que fez parte da antologia poética das Mulheres Ribeirinhas, que eu achei esse livro revolucionário. Nós, mulheres, fomos silenciadas. E nós, mulheres sertanejas, então, mais ainda, né? Você vai ver aí na história que a boa literatura foi silenciada por muitos anos por falta desse espaço de editorial, das mulheres negras, dos homens negros. Essa opressão, essa repressão, ela agora tem uma porta e uma janela abertas em um selo editorial, que eu tenho certeza que vai ter uma tarefa especial a cumprir, porque precisa fazer justiça com o tempo, porque esse tempo em que essa gente, esse povo que eu cito aqui, foi silenciado, é preciso que isso desague. Então, essa é a sua tarefa. Você tem uma tarefa aí histórica, já histórica, né? Esse selo é histórico, lançado por uma mulher, né? Essa mulher que eu já disse aqui, poderosa, que eu tive assim, a alegria imensa de conhecer, lutando, né? Porque você estava num campo que é a Biblioteca Municipal, que é um campo de luta, né? Um campo de resistência. Quando eu vi essa menina lá, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa a gente ver pessoas lutando, fazer aquele espaço crescer, amadurecer. Então, quando eu a vi fazendo isso, me dá uma calma no coração, mas me dá assim, uma alegria também, porque a gente vê esse sentimento revolucionário de querer que a nossa cidade tenha uma biblioteca com vida. Então, para mim, isso é um presente, um tesouro, e a gente vai lutar junto. Pode ter certeza que aqui você vai encontrar energia para lutar junto com você, para que esse selo cresça, se projete e ganhe o mundo. Muito sucesso! Sucesso para nós.